Olá, boa tarde. Chegou a hora de ficar atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 17 de maio. Começamos essa edição com uma atualização do anúncio da redução nos preços dos combustíveis para as distribuidoras pela Petrobras, feito ontem. A Secretaria Nacional do Consumidor quer que todos os PROCONs do Brasil, estaduais e municipais, monitorem os postos de combustíveis para verificar se a redução será repassada aos consumidores. Em nota divulgada pela Senacom, o monitoramento é fundamental para assegurar que isso aconteça. A ideia é identificar não apenas aumentos abusivos, mas eventuais práticas irregulares que prejudiquem os consumidores. Mas é bom saber que o valor de queda anunciado para as distribuidoras não é o mesmo que o consumidor vai ver nas bombas, diferentemente de quando o valor aumenta. Os comerciantes da Rua Santa Ifigênia, na região da Cracolândia, no centro de São Paulo, fizeram hoje uma manifestação para protestar contra a falta de segurança. No lugar onde acontecem muitos roubos, furtos e agressões, já é comum ter que baixar as portas para esperar o clima melhorar. Eles pedem que as autoridades façam a sua parte. A manifestação de moradores e lojistas da Santa Efigênia e região, aqui no centro da capital paulista, começou às 9 horas da manhã com um apelo dos organizadores da manifestação para que todos os lojistas baixem as portas e se unam a esse ato que pede uma solução da Prefeitura de São Paulo para essa situação de insegurança que todos que moram e trabalham por aqui vivem todos os dias, com o fluxo dos usuários de drogas circulando aqui por toda essa região, com invasão a comércios, muita violência, assaltos. Ali no comando da manifestação, nós temos nesse momento Charles Resolve, presidente da Associação Geral do Centro. Vamos ouvir um pouco do que ele diz. Essa manifestação pede uma solução imediata com relação aos fluxos, aos tráficos de drogas, às biqueiras a céu aberto. Tem que ser uma solução de saúde para as pessoas que são viciadas e também uma questão de polícia para o tráfico, o crime organizado que está tomando conta da nossa região. Mas a nossa realidade, que a gente tem filmado, os moradores, comerciantes, é violência 24 horas. É assalto, é mata-leão, é gangue, é roubo de celular, é nóia batendo em nóia, paulada, é uma coisa surreal. É só quem mora aqui para dizer a realidade. E aqui na manifestação, um abaixo assinado está circulando entre os comerciantes, um documento que foi criado pela lojista Jussi Moura. Veja o que ela tem a dizer. A gente não aguenta mais. É muita coisa prejudicando a área comercial da Santa Efigênia. Não só da Santa Efigênia, a área central inteira. Se você ver a Avenida Rio Branco hoje, ela tem um dos maiores índices de roubo da região central. Entendeu? E é tudo através da Cracolândia, entendeu? É ladrão que entra lá dentro, é usuário que no desespero vai e faz, entendeu? Então a gente não tem mais o que fazer. Isso daqui é uma situação de desespero, é um movimento de desespero. A gente precisa que as autoridades vejam e procurem solucionar. O consumo de cigarros eletrônicos apresentou um aumento significativo nos últimos 4 anos no Brasil. Mesmo que sejam proibidos no país pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária desde 2009, a venda ocorre de maneira ilegal. Durante alguns anos, o Instituto Inteligência em Pesquisa e Consultoria fez levantamento sobre o uso de cigarro eletrônico pelos brasileiros. Em 2018, o índice era de 0,3% entre a população com menos de 500 mil consumidores. Já em 2019, cerca de 6 milhões de adultos fumantes afirmaram já ter experimentado cigarro eletrônico, o que representa 25% do total de fumantes de cigarros industrializados. E em 2022, o número de adultos que afirmaram ter consumido os dispositivos eletrônicos foi de 2 milhões e 200 mil, ou seja, no período de 2018 a 2022, o valor quadruplicou. Popularmente chamados de vapes, os vaporizadores ou produtos de tabaco aquecido não são produtos inofensivos ao organismo humano. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, os níveis de toxicidade podem ser tão prejudiciais quanto os de cigarro tradicional, já que combinam substâncias tóxicas
com outras que muitas vezes apenas mascaram os efeitos danosos. Dentre essas substâncias tóxicas estão presentes metais pesados como chumbo, ferro e níquel. Outra ameaça é uma condição relacionada especificamente aos dispositivos, uma doença pulmonar denominada EVALI, que é a sigla em inglês para um problema conhecido como lesão pulmonar associada ao uso de produtos de cigarro eletrônico, ou vaping. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, os sintomas respiratórios incluem tosse, dor torácica e falta de ar, além de sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, náuseas, vômitos e diarreia, e sintomas inespecíficos como febre, calafrios e perda de peso. As vendas do varejo subiram mais do que o esperado no mês de março. Com a alta de 0,8%, o resultado positivo do primeiro trimestre do ano ficou em 2,3%, que foi o melhor para o período desde 2018. Segundo o IBGE, o resultado positivo de março foi puxado pelas vendas de equipamentos e material para escritório, além de informática. Os casos de dengue aumentaram no Brasil este ano. O balanço foi divulgado pelo Ministério da Saúde. Mais de 1.100.000 pessoas foram contaminadas este ano, 22% a mais do que no mesmo período do ano passado. Foram mais de 400 mortes confirmadas e quase 400 sendo avaliadas. Segundo os técnicos do Centro Especializado em Arboviroses do Ministério da Saúde, o que está provocando aumento nos casos da doença é o excesso de chuvas com o aumento do calor, sem contar que os vírus estão se multiplicando e adquirindo variantes. Ruas construídas para evitar acúmulo de águas e alagamentos. Pontos de ônibus com internet móvel gratuita de alta velocidade. Casas conectadas a aplicativos de smartphones que permitem controlar gastos com água e energia. As descrições poderiam ser de uma metrópole do futuro, mas se trata de um tipo de empreendimento que cresce e se espalha pelo Brasil. As Smart Cities. O bairro Granja Marileusa, em Uberlândia, Minas Gerais, reúne lojas, supermercados, escolas e também 30 startups e empresas de inovação. A ítalo-britânica Planet Smart City, startup do setor imobiliário, atua no desenvolvimento e construção de bairros condomínios inteligentes. O impacto pode ir além dos próprios moradores. Por outro lado, a melhora da estrutura urbana naquela área também abre espaço para que o poder público invista em outros locais mais carentes. Lojas, supermercados, universidades, escolas e escritórios compartilhados são alguns dos serviços disponíveis a moradores sem que eles enfrentem grandes distâncias ou longos períodos no trânsito. A segurança costuma ser um dos diferenciais nas propagandas de Smart Cities, mas ele deve ir além das câmeras. Também é necessário cuidado com a proteção de dados. O uso de dados é inclusive um dos principais pilares do Guaduana, que tem previsão de entrega para 2026 em Entre Rios, no litoral da Bahia. Ali, uma solução da empresa CM chamada Midsphere é ligada ao conceito de internet das coisas. Processará informações que vão desde os equipamentos públicos, como câmeras e semáforos, até a origem dos alimentos que chegarão à cidade, informando, por exemplo, se eles são orgânicos ou quais produtos químicos foram usados em sua produção. E a ONU fez hoje um alerta para o aumento recorde de temperatura no mundo nos próximos anos. A previsão é que o período até 2027 seja o mais quente desde o início dos registros. A Organização Mundial Meteorológica afirmou que as temperaturas globais devem bater taxas recordes nos próximos 5 anos por causa dos gases que causam o efeito estufa e do fenômeno El Niño. No novo estudo da OMM, há uma probabilidade de 66% de a média anual de aquecimento ultrapassar o limite de 1,5 graus entre 2023 e 2027. Valor que é considerado o limite seguro das mudanças climáticas e também o limiar de aumento da taxa média de temperatura global, estipulado para até o final do século, com o objetivo de evitar as consequências da crise climática provocada pelo homem em razão da crescente emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. Essa taxa, por sua vez, é medida em referência aos níveis pré-industriais,
a partir de quando as emissões de poluentes passaram a afetar significativamente o clima global. No ano passado, a temperatura média global já foi de 1,15 graus acima da era pré-industrial. Com a previsão de um aquecimento que ultrapassa 1,5 graus, as consequências serão de anomalias nos regimes de chuvas em vários pontos do mundo, inclusive na região amazônica, no norte do Brasil, onde a previsão é de que chova menos. Mas quando isso pode acontecer é incerto, apenas que pode ser dentro desses próximos 5 anos, caso não haja cumprimento das medidas do Acordo de Paris. O relatório da OMM é baseado em cálculos de 11 diferentes centros de ciência e do clima em todo o mundo. E essa edição termina aqui. Mais notícias às 6h30 com a Juliana Dariva e a Maria Alice Dias. Às 10 da noite, eu e Alexandre Jaqueto te esperamos ao vivo no Jornal das 22. Obrigada pela sua companhia. Tchau.